Bem-vindos ao... Isso é tudo muito bonito, mas... E hoje descobriu-se que o déficit, afinal, é maior do que se pensava por causa do BES. E isso veio prejudicar a campanha da coligação. Ou seja, o governo é mais um dos lesados do BES. Se calhar até o maior lesado do BES. Na próxima arruada, quando for confrontado com os lesados do BES, Passos Coelho já tem resposta. O meu amigo perdeu 5.000 euros, foi? É que eu acabo de perder 3,9 mil milhões. Ah? Quem é que perdeu mais? Quem foi? Desampara-me a loja, homem. Pensava-se que o grande adversário da coligação era o PS. Vai saber, e afinal é o Instituto Nacional de Estatística. Está a fazer um trabalho melhor da oposição. Entretanto, quando soube os novos números do déficit, António Costa reagiu desta forma. Mas não foram só os 3,9 mil milhões que Passos perdeu. Perdeu também um bom argumento. A principal vitória do governo era ter controlado o déficit. Mas o déficit de 2014 ficou exatamente igual ao de 2011. António Costa também reparou nisso e reagiu desta forma. Ou seja, o déficit está igual ao que estava há 4 anos. E fartámos de cortar e de aumentar os impostos. Para isso mais valia vivermos como no tempo do Sócrates, à grande. Se é para ter o mesmo déficit, hoje tínhamos um aeroporto novo, um TGV, dois TGVs. Dois. Que ele tinha inventado outro. Tínhamos um vagão-li para cada português. Olá, queres ir a Badajoz? Vamos no meu vagão-li. À volta vimos no teu vagão-li. Cada um de nós tem um vagão-li. Imagina que no vagão-li estamos a jantar numa mesa e a mesa está a abanar. Não faz mal, metes um Magalhães a calçar. Eu tenho uns 30 lá em casa. Era isto, era a nossa vida de luxo, era esta. E com o mesmo déficit, a mesma coisa. Bom, mas Passos Coelho não parece estar preocupado com esta situação. Trata-se, portanto, apenas de uma contabilização estatística que não tem qualquer efeito. Ou seja... Quando é para cortar pensões, desculpem lá, mas tem de ser, não é? Por causa do déficit. O déficit é um número importantíssimo, não é? Eu não posso aparecer na Alemanha com um déficit destes, só porque vocês querem receber salários ou o que é. Quando é para tapar buracos de bancos, o déficit, isso é uma contabilização estatística, quer dizer, é um número, não é? Não vamos estar aqui a chatear-nos por causa de um número. Ainda por cima, esta situação, que à primeira vista parece péssima, ao que parece tem vantagens. Emprestámos dinheiro ao Fundo de Resolução para criar o novo banco. O que se passa é que o Estado, até hoje, já recebeu mais de 120 milhões de euros de juros desse dinheiro que emprestou. O que significa que, quanto mais tarde esse dinheiro que emprestamos regressar aos cofres do Tesouro, regressar à esfera pública, mais dinheiro em juros o país acumulará. Juros? Alto? Estamos a receber juros. Então, quer dizer que não termos conseguido vender o novo banco é bom, porque estamos a ganhar juros. Se tivéssemos mais 3 ou 4 bancos falidos, vivíamos só dos rendimentos. E por acaso parece haver 3 ou 4 bancos interessados em ajudar o país falindo. Ou seja, quanto mais tarde se vender o novo banco, melhor para o governo. Naturalmente que, da parte do Governo, a expectativa é que o processo possa concluir dentro o mais breve possível, porque quanto mais breve se concluir este processo, menores serão, naturalmente, os encargos para o sistema financeiro no seu todo, que é quem suporta, como se sabe, o Fundo de Resolução. Está calado, Marcos Guedes, é mau para o sistema financeiro. Quem é que quer saber do sistema financeiro? É mau para o sistema financeiro, mas é ótimo para o Governo. Não percebes nada de finanças, tu... Muito já foi conseguido, de facto, em recuperação da confiança por parte dos clientes do novo banco, mas esse objetivo tem também de ser tido, tem de ter em conta a necessidade de salvaguardar a estabilidade do sistema financeiro, porque, como sabem, os custos da resolução são suportados pelo sistema financeiro. Bom, neste momento confesso que estou um pouco baralhado. Para nos ajudar a compreender melhor esta situação, temos connosco Zé Diogo Quintela, especialista em situações. Zé Diogo, que situação é esta? Olha, Ricardo, o que acontece é muito simples. O Fundo de Resolução pôs dinheiro no novo banco. Esse dinheiro
era dos bancos. Puseram o dinheiro no fundo de resolução. Mas os bancos não tinham todo o dinheiro necessário. Por isso, o Estado emprestou. E pôs dinheiro nos bancos, que puseram no fundo de resolução, que pôs no novo banco. Os bancos têm de pagar juros ao Estado, pelo dinheiro que puseram no fundo de resolução. Sucede que o fundo de resolução é do Estado. Por isso, o Estado está a receber juros do Estado por dinheiro que emprestou ao Estado. Percebes, Ricardo? Sim, então estamos a ganhar dinheiro. Sim. E a perder dinheiro também. Sim. Se calhar devíamos ter vendido o banco o mais rapidamente possível. Sim. Ou então mantê-lo o máximo de tempo possível. Sim. Quanto mais dinheiro ganharmos, mais frágil fica o sistema financeiro. Sim. E mais dinheiro gastamos depois a salvá-lo. Sim. Obrigado, José Diogo. Valeu a pena aprofundarmos um bocadinho mais, porque eu não percebia e agora não percebo a fundo. Muito obrigado. Entretanto, no intervalo de vários saltinhos, António Costa esclareceu melhor a questão dos 1.000 milhões. Não vamos cortar 1.000 milhões de euros de prestações a ninguém, que nós não vamos cortar. O que nós vamos fazer é poupar. Bom. Portanto, não é cortar, é poupar. Atenção, eu não lhe cortei a pensão. Eu poupei o dinheiro que iria gastar se lhe tivesse pago a pensão. Os outros cortam. António Costa poupa. Portanto, para António Costa, o verbo poupar é um daqueles verbos mesmo muito irregular. Eu poupo, tu cortas, ele corta. Nós poupamos, vós cortais, eles cortam. Uma vez António Costa pisou um vidro e poupou-se num pé. Certo dia, num jogo de futebol com os seus amigos, o adversário da equipa adversária ia marcar, mas António Costa poupou para canto. Bom, se calhar vamos parar de poupar na casaca de António Costa. A nossa convidada de hoje tem de resolver uma contradição difícil. É ecologista, mas de 15 em 15 dias cria mau ambiente ao primeiro-ministro no Parlamento. Senhoras e senhores, a deputada Heloísa Apolónia. Olá, Ricardo, tudo bem? Senhora deputada, muito obrigado por ter vindo. Eu queria Boa noite. Eu queria começar por perguntar-lhe o seguinte. No debate com Paulo Portas, a senhora deputada voltou a defender a saída de Portugal do euro. E o que eu queria saber é, isto não é ser picuinhas? Não é indiferente a gente ter 0 euros ou 0 escudos? Não é tudo a mesma coisa? Oh, Ricardo, é que nós não nos conformamos com o zero. E nós, na verdade, estamos a ficar assim com muito menos euros. E é uma coisa que faz um bocadinho de confusão. Os saldos estão muito negativos, a dívida subiu exponencialmente, desde a entrada do euro, mais que duplicou. Parece que houve agora uma coisa com o déficit. É verdade, aqui já bem exposta. Mas aquilo que nós propomos, de facto, é o estudo e a preparação para uma libertação dos condicionalismos do euro. E isto quer dizer aquilo que quer dizer. Assim, como eu digo. Um dos efeitos, certamente, das necessidades de preparação do país para esse efeito, prende-se, por exemplo, com a necessidade da redinamização da nossa produção nacional, que tem efeitos, naturalmente, na baixa das importações e na potencialidade das exportações, e tem até, por acaso, efeitos sociais e ambientais muito importantes, como, por exemplo, o combate ao desemprego ou, como, por exemplo, a redução dos transportes de bens de longo curso. Sabe, eu devo dizer que já comecei a preparar a saída de Portugal do euro e por isso as minhas filhas já aprenderam a fazer fogo através de esfregar pauzinhos um no outro. Não sei e pedras até, aquela coisa estão fortes já nisso. A senhora deputada já se preparou também nesse sentido? Eu acho que o Ricardo faz mal em ensinar isso às crianças. Portugal tem um problema dramático relativamente aos fogos florestais e ensinar crianças a fazer fogo através da fricção de pedras não é grande coisa. Não me parece. Mas olha, Ricardo, eu estou a preparar-me
para algumas coisas, não relativamente à questão da saída, ou não pela razão da saída do euro, mas por razões de poupança dos recursos naturais. É um conselho que eu dou ao Ricardo também para ensinar lá forte e feio em casa. Por exemplo, poupança energética, por exemplo, poupança na água. Olha, eu não tenho grande sucesso em casa neste último. Os meus ensinamentos... Toda a gente gasta água à balda, não... Não é à balda, mas não são muito contidos, não. Mas eu vou continuar porque eu não desisto. Com não certeza. Vou desistir. Eu percebo isso, que eu acompanho as suas intervenções no Parlamento. Sim. Aliás, sobre isso eu queria perguntar-lhe o seguinte. A senhora deputada é deputada há 24 anos. A senhora deputada é verde por convicção ecológica ou é porque a sua cadeira no Parlamento já ganhou musgo? Ó, Ricardo. O Ricardo anda a fazer muitas entrevistas a membros do governo. Não tantas como gostaria, mais ou menos. Não. Mas eu estou preocupada, Ricardo, porque já está a deturpar um bocadinho os números. Eu não sou deputada há 24 anos, eu vou explicar porquê. As legislaturas são normalmente 4 anos, outras não foram, mas havia um princípio que os verdes praticavam muito antes da revisão deste regimento, que era a rotatividade de deputados, até um pouco em função de alguns temas que eram discutidos na Assembleia da República. Eu fiz muita rotatividade. Por exemplo, a primeira legislatura que está aí a contar, eu estive no Parlamento 45 dias. Para 4 anos vai uma longa distância, e, portanto a soma tem que ser outra. Mas, também lhe quero dizer que o musgo é uma coisa que não é menor do ponto de vista do valor ecológico. Pois é, acreditei que para o combate à erosão, retém umidade, nutrientes, micro-organismos. Portanto, é uma coisa de valor, mas não criei, porque eu não levo muito tempo sentada no Parlamento. O nosso mandato é muito feito em contacto muito direto com a realidade e também muito fora daquelas 4 paredes do Parlamento. Há de ser então mesmo por convicção ecológica. Ainda assim, passa algum tempo lá. Eu até costumo vê-la e aliás tenho registado o seguinte. Por exemplo, no tempo de Sócrates, eu lembro das suas intervenções, eram qualquer coisa do tipo: este seu governo é péssimo, por exemplo. E agora, com Passos Coelho, a senhora tem dito, por outro lado, este seu governo é péssimo. Mais ou menos no mesmo tom. Exatamente. É o mesmo discurso que a senhora tem há décadas. É a mesma folha, não é? Não muda, não vale a pena. Não receia que de repente apareça um bom governo e tenha de escrever outra intervenção para... Ricardo, quem me dera. Pois. Quem me dera poder reescrever esse discurso, mas na verdade a realidade tem demonstrado que nós tínhamos razão e temos razão. De um ao outro, a continuidade foi evidente, a lógica da austeridade, a lógica do empobrecimento, e tomara eu que, depois das próximas eleições de 4 de outubro, rasgasse a folha e pudesse reescrever um discurso diferente. Coisa já neste governo seria é bom ótimo. Sinal. Parabéns, Jerónimo de Sousa. Está a ir muito bem. A senhora deputada defende a reestruturação da dívida portuguesa. Diga uma coisa, isso não é basicamente outra maneira de dizer não pagamos? Quer dizer, não é o mesmo que o governo fez quando decidiu reestruturar o 13º mês e reestruturar as pensões e tal? Pois não é nada a mesma coisa. A renegociação da dívida... Emendamento. A renegociação da dívida é justamente para que isso não aconteça. Para que não se tenham que cortar pensões, para que não se tenham que cortar salários, para que ganhemos uma folga, no sentido de que possamos crescer e redinamizar este país, para que as pessoas possam retomar poder de compra. A renegociação da dívida não significa não pagarmos. A nossa dívida é insustentável. Provavelmente por este caminho não deixam é de nos cortar para estar permanentemente a pagar dívida. E nós achamos que isso não é sustentável. Então, renegociar para pagar aquilo que é devido, mas em função do nosso potencial de crescimento. Entendido. Deixar de crescer é que não dá. Com certeza. A senhora deputada, esta agora é uma questão mais delicada porque envolve, enfim, problemas que possa haver dentro da coligação. A senhora deputada foi escolhida para debater com Paulo Portas. Sim. Claramente alguém na coligação não gosta de si. Não sei quem é Portas, vais lá tu. No fundo, a senhora deputada não se sente alguma inveja do Paulo Portas, porque a senhora trabalha todos os dias com o objetivo de derrubar o governo, mas nestes 4 anos ninguém causou tanta instabilidade governativa como ele. É bem verdade. Ele deu-lhe alguma dica no fim? Como é que a senhora há de... Ricardo,
Não, porque eu vi o vosso programa ontem e fiquei com imenso receio de poder, eventualmente, ter apanhado alguma pinga de Paulo Portito. Era dramático, ó, Ricardo. Mas, de facto, desestabilizaram muito a vida das pessoas, infernizaram muito a vida das pessoas, e isso é a verdadeira desestabilização, e, fundamentalmente, mentiram muito. Eles, Paulo Portas e também Pedro Passos Coelho, são os campeões do dizer uma coisa hoje e desdizê-la amanhã. Isso não é forma de estar na política, não é sério. Mas olha que para nós é ótimo. Para vocês imagino que sim, rende muito, sim, não é? Sim, a gente agradece imenso. A última questão que lhe queria colocar é esta. Porquê é que os verdes nunca concorreram sozinhos a eleições? Vocês têm medo de deixar o PCP sozinho e depois eles terem um pequenino resultado? Claramente porque não iam juntos com vocês e... É só para poupar essa vergonha ao PCP. Os verdes concorrem no âmbito da coligação democrática unitária e temos entendido, em cada ato eleitoral nós fazemos a avaliação da existência dessa coligação e ponderamos se concorremos ou não no âmbito dessa coligação. Até à data o balanço tem sido positivo, bastante positivo, daí que os verdes tenham decidido, em cada ato eleitoral, concorrer a esta coligação, porque esta coligação faz assim uma coisa talvez estranha para Nuno Crato e outros que tal, é que faz com que um mais um não sejam dois, mas sejam mais do que dois. Porquê? Porque alarga a pessoas que não são militantes e simpatizantes do PCP, stricto sensu, e dos verdes a mesma coisa, mas a outras pessoas que vêm a esta coligação, a esta plataforma de esquerda, a esta plataforma de convergência para uma mudança de políticas à esquerda de que tanto o país precisa, vêm para refletir, para participar, para intervir, e então a CDU de facto é extraordinariamente positiva. Não é por acaso que outros, como PS, PSD, CDS, desejariam tanto, mas tanto, que esta coligação não se concretizasse e não fosse sendo retomada. Não é porque reconhecem de facto força. Sobretudo acaba de ser estranho uma coligação em que um partido tenta dar facadas nas costas do outro, mas vocês é que sabem. Muito obrigado, senhora deputada. Nós vamos agora ao já clássico Concatena, filho, Concatena. Hoje, Pedro Nuno Santos, do PS, enquanto falava à imprensa, olhava insistentemente para um lado e para o outro, como quem vai atravessar uma estrada mesmo muito movimentada. E por isso nós concatenamos essas imagens com um som à nossa escolha. Falhou as metas orçamentais todos os anos. E é tudo por hoje, muito obrigado. Amanhã o meu convidado é o líder da bancada parlamentar do PSD, Luís Montenegro. Até amanhã.